Olá, meus queridos irmãos, amigos, você que nos acompanha nas nossas redes sociais. Eu sou o pastor Samuel e nós estaremos iniciando a partir de hoje uma série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. Abra sua Bíblia no texto de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Colossenses, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens na carta aos Colossenses. E para a gente poder entender um pouco o pano de fundo, nós precisamos entender que a cidade de Colossos se situava na Frígia, ali hoje onde é a região da Turquia, no vale do rio Lico, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Laodiceia e Hierápolis. Essa região é uma região muito vulcânica e com terremotos frequentemente severos. Mesmo assim, apresentava-se uma região muito fértil e excelente para a criação de ovelhas e produção têxtil. Então, era uma região onde se produzia muito tecido devido a essa fertilidade da terra. As 3 cidades da região eram famosas pelo brilho de seus pigmentos, ou seja, os tecidos eram tão brilhosos e chamavam tanta atenção, e isso fazia com que a cidade fosse reconhecida por esses brilhos. Considerada, então, a igreja menor ou a de menos importância das quais o apóstolo Paulo escrevera suas cartas, segundo disse Vicente, no entanto, teve uma das cartas mais significativas e profundas. Em cada epístola ou carta que Paulo escreveu às igrejas, foi abordado um tema dominante. Alguma verdade mais saliente sempre era ressaltada nessas cartas. E no caso da carta aos Colossenses, ele salienta a nossa suficiência em Cristo, onde, pelo fato de ser ele o cabeça de toda a criação, e que para o crente resolve todos os problemas de lealdade. Devido ao seu conteúdo sempre atual, sem dúvida, faz-se extremamente importante salientar as verdades contidas nesta carta no mundo e nas igrejas de hoje, já que muitas coisas de importância relativamente secundária têm tomado o lugar de Cristo em nossas igrejas. Segundo Russell Champlin, Colossenses, como Efésios, é aquela epístola paulina que revela a mais avançada teologia do apóstolo dos gentios. Como observamos anteriormente, Paulo se dirige aqui a uma igreja local com a qual não tinha contato direto. Ou seja, Paulo nunca visitou essa igreja. Ele escreve para uma igreja da qual ele não havia tido contato direto com esses irmãos. Quer ver? Colossenses capítulo 1, verso 4 e Colossenses 2, 1, nós vemos isso claramente. Paulo diz: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Acredita-se então que o Evangelho deve ter alcançado essa comunidade quando Paulo estava em Éfeso, Atos capítulo 19. E recentemente isso foi possível mediante o serviço de Epáfras, que era de Colossos. Colossenses capítulo 1, versículo 7, nós encontramos isso. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para convosco. Provavelmente foi dele também que Paulo recebeu as informações acerca dos problemas doutrinários surgidos naquela comunidade. Colossenses capítulo 4, versos 12 e 13 diz: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus.
dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Para que a gente possa entender isso então, meus irmãos, Paulo ele começa a sua carta falando da sua autoridade. O primeiro ponto que nós vamos destacar aqui é a autoridade paulina. Vejamos o que a introdução à epístola tem as características tradicionais de Paulo em todas as suas cartas. Paulo inicia sua carta aos Colossenses assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Essa apresentação introdutória, meus irmãos, se faz necessária pelo fato de os colossenses não conhecerem o apóstolo pessoalmente e assim também os lembrar de sua autoridade na igreja pelo fato de ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Nesta afirmação, ele apresenta sua credencial e autoridade para escrever aos Colossenses e ministrar as suas necessidades como um representante autorizado de Jesus, o Messias, um apóstolo escolhido pelo próprio Deus. Vejamos o que diz Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. De posse dessa autoridade adquirida em Cristo, então, meus irmãos, Paulo passa a exortar seus leitores como o exemplo apresentado aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Em nossos dias, muitos têm se intitulado apóstolos de Cristo, como se isso fosse uma hierarquia eclesiástica espiritual. Todavia, isso não é verdade e nem encontra base bíblica. A mesma autoridade apostólica recebida por Paulo e apresentada no texto é dada também a nós pelo nome de Jesus, nosso Senhor. Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus diz: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O segundo ponto importante que nós encontramos neste texto é que Paulo se declara apóstolo pela vontade de Deus. Pode parecer engraçado o que vamos falar agora, mas a frase citada por Paulo na introdução desta carta faz todo sentido para os receptores dela. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo com o intuito de impressionar. Isso mesmo que vocês ouviram. Impressionar os leitores com o fato de que ele não falava de si mesmo e nem procurava exaltar sua própria causa. Antes a causa de Deus e de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Paulo queria exaltar a causa de Deus e de Jesus. Veja o que diz Atos capítulo 22, verso 14. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Aqui nós percebemos que Deus é o principal chamamento de Paulo. Nós percebemos que Deus é o principal chamamento de Paulo para o ministério, como se ele mesmo escrevesse em sua carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Dessa maneira, ele, na qualidade de homem de Deus, deveria ser ouvido. Então, Paulo ele mostra para a igreja a importância dele transmitir a mensagem, porque ele foi autorizado por Deus. Paulo utilizou desta linguagem para mostrar a uma igreja que não conhecia a sua autoridade, mas essa autoridade era confirmada na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus, meus irmãos, descrita pelo próprio apóstolo, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Ora, essa é a vontade de Deus para nós.
E o terceiro ponto que nós ressaltamos no texto, então, que Paulo fala, é que ele escreve aos santos e fiéis irmãos. Vamos destacar aqui, então, a parte aos santos. Essa era uma expressão comumente utilizada na história do cristianismo, indicando todos os crentes em nosso Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 7, nós vemos o seguinte: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Russell Champlin ressalta que esse tipo de tratamento utilizado pelos cristãos salienta a santa chamada que convoca todos os crentes à participação na própria santidade de Deus Pai, a qual é o alvo moral que eventualmente será alcançado por todos os remidos, já que nenhuma outra espécie de santidade é aceitável nos lugares celestiais. Veja o que Jesus fala aos seus discípulos acerca dessa saudação. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus capítulo 5, verso 46 a 48. A santidade é-nos dada através do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23, e indica a participação nas virtudes da natureza moral de Cristo, como o amor, a justiça, a bondade, e não consiste meramente da ausência de pecados graves. Consiste sim em ser algo e não ser meramente ou não ser qualquer coisa. Pois, como descreve o autor da carta aos Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Fiéis irmãos, este é outro ponto importante a destacar no texto. Quando olhamos para esta expressão, dois pontos precisam ser considerados. Primeiro, os fiéis. Os fiéis são os leais do ministério do Evangelho, que obedecem a seus preceitos, servem de exemplo a outros sobre o que Cristo pode fazer em sua vida. E o segundo, ou os irmãos crentes, que pode ser a ideia aqui focalizada, pois o termo grego pode ter seu significado entendido neste ponto. Talvez seja isso que Paulo queria que entendêssemos ao tratar dos fiéis irmãos. Ambas as ideias, daqueles que exercem o ministério do Evangelho e daqueles que estão juntos, fazem parte da mesma família. Nas Escrituras, a palavra irmãos nunca é usada de maneira descuidada. A profundidade desta palavra leva-nos a entender que se referia àqueles que se dedicavam a Deus e se mostravam fiéis em sua lealdade. Eram membros de uma só família, vinculados uns aos outros pelos fortes laços da fraternidade, em virtude da sua comum relação a Deus como Pai, conforme apresenta Beer. Ou seja, que aqueles crentes na igreja de Colossos, como todos os outros em todas as partes do mundo, eram fiéis a Deus em sua vida e irmãos pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que nos tornou uma família, reconciliando-nos com o Pai. Ao sermos confrontados com esta expressão utilizada por Paulo, ao referir-se àqueles crentes, chamando-os de fiéis irmãos, nós precisamos, à luz das Escrituras, avaliarmos nossa postura no mundo de hoje e verificarmos se esta carta fosse escrita para nós. Como será que Paulo nos identificaria? Será que receberíamos esta mesma designação de fiéis irmãos por parte do apóstolo? Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Concluindo então, meus irmãos, nesta simples saudação introdutória de Paulo aos Colossenses, nós podemos compreender que ninguém que fala, exorta, prega, ministra, pode fazer se não for da parte de Cristo Jesus e pela vontade de Deus. Quando fomos resgatados pelo sacrifício redentor de Cristo na cruz,
também entramos em um processo de santidade pessoal. 1 Pedro 1,16 diz: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Portanto, é necessário que mantenhamos nossa fidelidade a Deus na unidade da fé no corpo de Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, verso 3 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E assim a gente começa então a nossa introdução à carta aos Colossenses. Que Deus abençoe você e a sua vida.